Bom dia, tudo bem, pessoal? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a inter-relação da microfisioterapia com a psicologia transpessoal. Durante o curso, a pós-graduação de psicologia transpessoal, nós tínhamos que desenvolver um projeto de aplicação de uma técnica transpessoal dentro do nosso grupo, dos nossos pacientes. Eu, como fisioterapeuta e já trabalhando com a microfisioterapia há algum tempo, me surgiu a ideia de correlacionar uma técnica com a outra para ver se elas realmente estão falando a mesma língua, qual a correlação que pode existir entre uma e outra. Então, aproveitei a prática da psicologia transpessoal e somei ao tratamento que eu já desenvolvia com os meus pacientes da microfisioterapia. A micro, ela levanta uma informação de memória, memória do nosso corpo, de algum trauma, trauma emocional, físico, tóxico ou químico. Então a gente busca sempre identificar a etiologia de uma disfunção, de uma lesão, de uma doença e correlacionar isso com a história do paciente, com o seu processo individual, e também ambiental. Bom, a psicologia transpessoal, ela também é utilizada como um recurso de tratamento e de desenvolvimento pessoal. Então, eu utilizei uma técnica que é uma visualização ativa, uma meditação que se chama exercício do sábio, desenvolvido pelo Jung. Então, eu aplicava essa técnica para também trazer elementos metafóricos, alguma informação do subconsciente do paciente de uma forma intuitiva, uma forma desprendida de julgamento e sim usando muito mais os elementos metafóricos. Daí surgiu essa ideia, porque uma vez eu fiz um atendimento com um paciente, fiz uma sessão de micro e tinha uma hipótese diagnóstica ali, levantamos uma informação de uma causa primária e anotei. E depois eu apliquei a meditação, porque o paciente estava muito triste, estava precisando de mais informações em aspectos de mudança, o que ele estava necessitando. E quando a gente fez esse processo meditativo no final da sessão, ele trouxe uma informação desse universo inconsciente dele que se correlacionava, que na verdade era a mesma coisa da causa primária que eu tinha encontrado via corpo, só que eu não tinha falado para o paciente. Então ele acessou essa informação e eu já tinha acessado a informação através do corpo. E aí me surgiu essa dúvida de ver como que as duas poderiam se complementar, de que forma que isso poderia beneficiar o paciente. E a partir daí eu comecei a desenvolver essa pesquisa, porque eu também já tinha que desenvolver esse projeto de aplicação. Então, durante um ano, eu passei um ano fazendo essa pesquisa de caráter exploratório, porque é novo, não tem nenhum registro, nunca ninguém correlacionou isso, não tem descrição, então se torna difícil mesmo de tu fundamentar, de tu realmente criar um protocolo que tu possa repetir para ser um projeto bem explicadinho, científico, dentro de todas as normas necessárias para te poder comprovar o resultado. Mas toda pesquisa tem um início, Então eu resolvi encarar esse início e passei um ano registrando tudo que eu encontrava dentro da microfisioterapia e logo em seguida eu aplicava essa visualização e também comecei a anotar e ver que os elementos simbólicos que eram trazidos pelo paciente através da meditação, elas realmente complementavam o trabalho que já estava sendo feito via corpóreo através da microfisioterapia. Então foi uma pesquisa ampla, foi durante um ano, e eu fiz um artigo, escrevendo essa relação, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, descrevendo todo esse projeto, essa pesquisa e analisando 15 casos, porque eu tenho 40 registrados, mas eu descrevi apenas 15, fazendo essa correlação subjetiva do elemento encontrado pelo paciente através da visualização ativa
e o elemento qual eu colhia pelas informações que o corpo estavam trazendo, né? Por toda também a leitura biológica, de acordo com as disfunções, com as doenças que os pacientes estavam trazendo. Então, eu estou descrevendo isso e registrando, passando adiante, porque são duas técnicas que muitas vezes são vistas assim com um pouco de preconceito, né? Por serem técnicas que utilizam o processo meditativo, intuitivo, que levam em consideração a espiritualidade, os aspectos transpessoais do ser humano, e eu gostaria de fundamentar isso melhor, porque realmente cada vez mais tem pesquisadores nesse campo e que estão comprovando que essas técnicas, elas realmente são técnicas muito valiosas e que têm fundamentação científica, sim. Claro que eu deveria, refazer, porque quando a gente faz o primeiro projeto, a primeira pesquisa, ela tem alguns furos, né? Ela tem necessidade de ser refeita de uma forma mais padronizada, mais descritiva, onde realmente eu consiga ter mais aspectos para fundamentar e para validar. Mas diante desses 40 pacientes que eu fiz essa análise, eu acho que cerca de 70% a 80% foram muito claros, assim, né? As respostas encontradas através do corpo e as respostas encontradas através da visualização ativa, elas eram praticamente a mesma, né? E sem nenhum material sugestionável, porque eu não dizia para os pacientes o que eu tinha encontrado, primeiro dentro da micro, e depois eu só perguntava o que eles tinham acessado de informação na visualização ativa. E daí a gente depois, quando sentava no final da sessão para conversar e para analisar o que foi trabalhado e o que foi desenvolvido, a gente chegava à conclusão que realmente estavam falando a mesma coisa, a mesma língua. Então, se você tem interesse sobre esse projeto, pode me mandar um direct aí, uma pergunta, e eu venho a dar mais explicações, tá bom? Mas é isso. Um beijo para todos.